Olá, meu nome é Dácio Vilar, eu tenho 68 anos, faço 69 agora o mês que vem. Hoje é dia 16 de agosto, um dia muito importante na minha história, porque eu acabo de sair de uma audiência da Comissão de Anistia, onde foi aprovado o meu requerimento como anistiado político, de reconhecimento da minha situação profissional para efeito de correção de aposentadoria, essas coisas. Por que eu fui à Comissão de Anistia? Porque eu tenho um histórico de participação nas lutas que acabaram derrotando a ditadura nesse país. Eu vou dar mais ou menos uma sequência. Eu nasci em Mandaguari, no Paraná, fui criado em Porecatu, cheguei ainda pequeno numa fazenda cafeeira no norte do Paraná, em Porecatu. Naquele tempo, aquela terra era uma terra de conflito. Meu pai não tinha nenhuma formação política e para ele tanto fazia quem estava mandando, ele precisava colocar a vida dele em dia. Minha mãe tinha uma consciência política muito grande. Ela havia sido, o pai dela havia sido operário no bairro do Brás, em São Paulo, e acabou sendo assassinado num daqueles movimentos que envolveu a participação dele como anarquista. Ela reorganizou a família, se casou e o meu pai levou todo mundo para o norte do Paraná, onde era o Novo Eldorado. Eu nasci em Mandaguari, onde ele era barbeiro e violinista e ela era cabeleireira e tentavam organizar a vida assim. Mas a família do meu pai estava em Porecatu e ele quis ir para junto da família, foi trabalhar numa fazenda. Nesta fazenda, próximo dessa fazenda, existia o conflito dos poceiros do Paraná, a Guerra de Porecatu. Uma guerra onde as pessoas que já viviam naquelas terras tentavam manter a sua posse dos pequenos pedaços de terra onde tentavam criar suas famílias. Acontece que Londrina estava num centro onde, depois da colonização inglesa, esse problema eclodiu. Os ingleses vieram para o Paraná, tiveram uma concessão de terra do governo, venderam algumas fazendas e o resto das fazendas foi grilada com a expulsão desses poceiros. De onde vieram esses poceiros? Esses poceiros eram remanescentes das trilhas de suporte das tropas na Guerra do Paraguai, que passava por aquela região onde Jataizinho, às margens do rio Tibagi, tinha sido um território importante. Havia inclusive lá uma redução jesuítica, tentando pacificar os índios caigangues, que eram bastante agressivos com as caravanas de tropeiros que levavam os recursos para as tropas da Guerra do Paraguai. Assim que a Guerra do Paraguai terminou, toda aquela região foi abandonada e todo aquele povo que vivia ali se acomodou nas barrancas do Paranapanema e do rio Jataizinho. Assim que as terras foram cedidas para a Companhia de Terra do Paraná, aqueles que não conseguiram comprar ou aqueles que quiseram aumentar sua propriedade, usaram o recurso dos grileiros para aprofundar suas fronteiras. Isso quer dizer que de Londrina as fazendas foram até as barrancas do Paranapanema. Muita gente foi morta. Muitos poceiros foram, depois de se organizado, foram inclusive traídos por grupos internos e acabaram com uma matança muito grande
de gente tomaram suas terras. Minha mãe era muito sensível a esse trabalho e nos colocou, e me colocou, porque eu era muito pequeno naquela época, me colocava muita opinião dela. Infelizmente, minha mãe, por um problema de família, acabou morrendo numa circunstância bastante complexa, que ficou tomado como suicídio, quando eu tinha 2 anos e 2 meses. Daí por diante eu fui criado com por tios, e viemos para Porecatu, onde meu tio foi trabalhar, desgostoso com aquele resultado da minha mãe, veio trabalhar na usina de açúcar e álcool, na Central do Paraná dos Lunardelis. Meu tio era contador e me ensinou muita coisa da profissão. Aos 12 anos de idade, a minha tia, que me criava, disse para o meu tio: esse menino precisa tomar um rumo da vida, mesmo porque o pai dele caiu no mundo e ele não tem mãe. Vamos colocar ele num escritório para ele aprender uma profissão. A partir dos 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar, muitas vezes gratuitamente, para aprender, até que eu vinha sustentar perfeitamente a minha vida. Trabalhei em escritórios de contabilidade, em escritórios de registro de fazendas, trabalhei em farmácia, trabalhei em lojas e vim acabar em Londrina trabalhando no escritório do Sadal Massuco, que era um deputado estadual que me ofereceu uma vaga, e ao meu tio, Sebastião Fernandes Reis. E eu acabei tendo uma formação melhor em contabilidade, como escriturário. Com esse conhecimento, eu fui admitido no Instituto Pinheiro de Produtos Terapêuticos, trabalhando ainda como menor, mas já com carteira assinada. E depois eu vinha trabalhar no Banco Mercantil Industrial do Paraná, antigo Bamerinos, pela primeira vez na condição de carteira de trabalho, como se diz, de maior. E aí eu comecei a minha profissão. Fui trabalhar depois, fazendo uma prova no serviço do acordo de classificação em Londrina, porque eles precisavam de uma pessoa que tivesse habilidade com cálculos para fazer a estatística das produções dos vários produtos agrícolas da região. Com essa habilidade, eu entrei no acordo de classificação, que passou depois a ser chamado de Claspar. Foi efetivado esse trabalho como Claspar. Não só fazia as estatísticas, os registros e os gráficos, como eu também fiz os cursos de classificador de algodão, de milho, de feijão e de uma série de produtos da região. Trabalhei 3 anos como classificador dos fiéis do Banco do Brasil, que compravam a safra dos agricultores para garantir o preço mínimo. Esse preço era pago de acordo com a classificação oficial que nós fazíamos. Eu comecei nessa época a participar do movimento estudantil, primeiro pela consciência que eu tinha de que alguma coisa tinha que ser feita naquela região para corrigir todo aquele problema do passado. Segundo, porque nós não tínhamos nem possibilidade de estudar no interior do Paraná. Haviam alguns cursos, algumas faculdades em Jacarezinho. E depois todos os outros cursos universitários eram aqui em Curitiba. Não havia autorização para que se montassem cursos universitários no interior do Paraná. Participamos com um processo com o diretor do Colégio Londrinense, onde eu estudava, professor Zaqueu de Melo, que era naquela época deputado estadual, e entrou com um projeto para que se aprovasse cursos no interior. Acontece que o projeto do professor Zaqueu de Melo era diferente do nosso, dos secundaristas e estudantes ligados
a UPES e a UNE. Nós queríamos universidades públicas e ele queria universidade privada porque era dono de um complexo de ensino evangélico. Quando as faculdades para Londrina foram aprovadas, o professor Zaqueu de Mello renunciou ao seu mandato porque as faculdades eram para ser estaduais. Nós tínhamos conseguido a primeira vitória. Mas não conseguimos instalar essas faculdades que gerou depois a UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Não conseguimos desfrutar desse benefício porque eu já estava no científico e pretendia fazer um curso na área científica. Vim para Curitiba, terminei o terceiro colegial aqui, fiz a transferência no trabalho que eu tinha na Classe Par para Curitiba. Só que aqui não tinha trabalho para um classificador da minha categoria, porque aqui não era uma região produtora como era o norte do Paraná. Nesse meio tempo, eu conheci o Luiz Cruz, que era presidente da Café do Paraná e que disse precisar de alguém que entendesse de classificação para formá-lo como analista de semente. Aí me explicou o projeto de mudança do modelo agrícola do Paraná, que até aquele momento era cafeeiro com um monte de crises na cafeicultura. O que se pretendia, o que havia sido escolhido, era trazer para cá, para o Paraná, a possibilidade da cultura de soja e trigo. Para esse fato, havia sido ganho da Aliança para o Progresso um laboratório de análise de sementes que deveria ser instalado aqui e que a Café do Paraná pretendia ser a sede desse laboratório, porque ela era uma companhia estadual de fomento econômico do Paraná. Ela buscava recursos para fomentar as novas produções. E pretendia ser um baluarte nessa área, não só financiando os projetos agrícolas, mas como também analisando sementes e melhorando a produção. Eu entrei na Café do Paraná como escriturário, porque não existia o posto de analista de semente. E fui mandado para o Rio Grande do Sul, junto com outro funcionário da Café do Paraná, para fazer um curso de análise de semente no Instituto Agronômico do Sul. Por quê? Porque lá estava sediada a fronteira melhor da produção de soja e trigo. Lá nós analisamos muito as variedades de soja, Cruz Alta, Santo Ângelo. Tá. Eu voltei com os conhecimentos aqui para o Paraná e a Café do Paraná tinha feito um acordo com outro órgão que pleiteava o direito de montar o laboratório de análise de semente, que era o Instituto de Biologia e Pesquisas Tecnológicas do Paraná, ligado à Secretaria da Agricultura. Acabaram fazendo um acordo, o IBPT cedeu um profissional agrônomo que iria dirigir o projeto e a Café do Paraná cedeu os 2 analistas. Montamos esse laboratório lá onde hoje é a Tecpar, lá próximo da Secretaria da Agricultura, do lado da Faculdade de Agronomia, na Rua dos Funcionários. Eu comecei o trabalho lá como analista de sementes e tivemos um boom da produção de soja e trigo. Quando eu estava numa das últimas amostras que nós recebemos, já era da variedade Guarapuava de soja, que já estava sendo plantada aqui em Guarapuava. Nós tínhamos trazido essa fronteira, adaptando essas sementes, analisando e adaptando essas sementes para serem cultivadas aqui no Paraná. Acontece que eu passei na faculdade, porque meu objetivo também era esse. Eu era um profissional
da área de análise e classificação de produtos agrícolas, mas eu tinha uma visão de que a ampliação e a mudança dessa fronteira, a mudança desse modelo agrícola do Paraná, abriria um trabalho muito novo. Foi quando a Café do Paraná resolveu sair desse projeto. Em coincidência, eu tinha acabado de passar no vestibular, pedi autorização porque eu tinha algumas aulas no período da tarde. A Café do Paraná me disse o seguinte: você vem para o almoxarifado. No almoxarifado você pode repor esse teu horário à noite, porque nós cuidamos de veículos, etc. E nós vamos sair do laboratório de análise de semente. Eu conversei com um dos diretores do laboratório de café de análise de semente, que era o Dr. Oswaldo Zapia. A esposa dele, Elci Saboia Zapia, ele Oswaldo Saboia Zapia, era um dos diretores do IBPT e ela era a chefe do laboratório de análise, era uma agrônoma. E nós fizemos um acordo que eu sairia da Café do Paraná e passaria para os quadros do IBPT. Só que não existia uma forma de contratação naquela época. Eu aceitei a condição de pessoal suplementar até que nós tivéssemos uma condição de ser contratado. Isso foi em março de 1968. Logo em seguida, eu fui eleito na minha faculdade como delegado para representar o curso de filosofia, a área científica do curso de filosofia, no Congresso da UNE. Nós defendíamos as teses contrárias ao projeto MEC-USAID, que pretendia instalar uma universidade mista entre pública e privada, uma universidade nos moldes americanos, que é mantida por uma fundação e que os estudantes viriam a pagar por esse ensino, e esse ensino seria voltado para as necessidades do mercado capitalista no modelo em que estava sendo implantado pela ditadura militar no Brasil. O ministro da Educação da ditadura era o agente de implantação desse sistema. Mas a UNE se opunha e nós, desde lá do movimento secundarista, nos opunhamos aos acordos MEC-USAID. Discursando sobre esse trabalho, os meus colegas da universidade me elegeram como delegado para representar esse pedido dos estudantes, essa votação dos estudantes no Congresso da UNE. Eu fui para Ibiúna, representando a minha turma, e acabei sendo preso no Congresso da UNE de Ibiúna. Ficamos lá no presídio da Tiradentes por alguns dias, quando escolheram alguns dos nossos líderes e nos mandaram de volta para cá, porque eles não tinham onde enfiar todos aqueles estudantes. Eles queriam algumas lideranças, como o Zé Dirceu, o Travassos, o Jean-Marc Vandenberg, o Vladimir Palmeiras, entre outros. Felizmente, no nosso grupo estava o Jean-Marc Vandenberg, que era o nosso candidato, que representava as nossas teses, para substituir o Travassos como presidente da UNE, e nós íamos votar isso lá. Alguém do nosso grupo pegou uma carteirinha de estudante secundário, desapareceram com os documentos do Jean-Marc e ele se apresentou e se registrou para a repressão como um estudante aqui do Paraná. Como eles escolheram e não reconheceram o Jean-Marc, ele veio conosco na caravana que foi dispensada e nos entregaram aqui na frente da ULIS, ali no restaurante onde a gente comia, e nós, ali parece que no bairro de Mercês, e nós fomos liberados, assustados com o que tinha acontecido, porque nós não sabíamos se iam nos manter presos aqui. Junto conosco veio, junto conosco então veio o Jean-Marc, foi libertado e voltou para o trabalho dele.
Nós reorganizamos o Congresso da UNE em blocos. Cada estado fazia o seu para que fosse votado os projetos e fosse votado a nova diretoria. Esse novo Congresso foi reorganizado na Chácara do Alemão. Contrário ao nosso pedido de fazer ele dentro do campus universitário, assim como o nosso pedido havia sido feito para fazer dentro da USP e não em Ibiúna, nós perdemos essa votação e fomos acabar numa chácara de novo. Essa chácara caiu como caiu Ibiúna. Fomos todos presos. Levados todos para o AU, fomos selecionados e aí escolhidos uma nova leva que eles queriam manter presos. Dentro dessa nova leva estava eu. E estava um estranho estudante, novamente secundarista, Irã Vieira Dias, daqui de alguma região do Paraná também, que era simplesmente um dos candidatos da nossa chapa para a presidência da UNE, e eles não reconheceram também. Ele foi preso, julgado e condenado aqui no Paraná como Irã Vieira Dias, e era o João de Paula, lá do Ceará. Essa foi uma das grandes vitórias que nós tivemos, enganando a ditadura aqui no Paraná 2 vezes. Uma, trazendo para cá o Jean Marc, ileso. 2, mantendo preso, mas sem uma prisão nos moldes como foram os outros, que ele deveria ter uma prisão especial, porque estava sendo procurado em São Paulo, no Rio e no Ceará. E em Brasília. Fomos todos condenados a 2 anos de prisão, alguns dos líderes maiores, como João Antônio Manfio, como Vitório Sorochuk, como o Cabral, que eram, como Estênio Salles Jacó, que eram pessoas já ligadas a diretório, já perseguidas há muito tempo pela repressão, foram condenadas a 4 anos na auditoria militar aqui, onde hoje, aqui na Praça Rui Barbosa, onde hoje nós inauguramos o monumento pelas liberdades. Nesse interim, nosso processo foi para Brasília. Os que estavam julgados há 2 anos caiu para 1 ano e meio. Os que estavam condenados aqui na auditoria militar há 4 anos caiu para 2 anos e meio. Nós cumprimos esse tempo de prisão. Ao sair, cada um de nós era chamado na direção do presídio para receber o seu alvará de soltura e dali ele era orientado a não fazer o que a repressão não queria que nós fizéssemos e cada um mandado embora separadamente para que nós não nos reuníssemos nem na porta do presídio, nem em lugar nenhum. A mim, me chamaram, eu como era estudante de fora, aqui em Curitiba, embora trabalhasse no IBPT, eu morava na casa do estudante universitário e estudava no curso de Química da Universidade Católica. Eu pagava todos esses estudos, ou seja, eu tinha uma profissão. Ao ser preso, então, eu interrompi a carreira que ia tendo no Instituto de Pesquisas Tecnológicas o IBPT. Esse requerimento foi o que eu apresentei aqui agora no Conselho e que foi julgado procedente, foi reconhecido o meu vínculo de trabalho. Ao sair da prisão, um policial militar, ao me entregar o alvará de soltura, perguntou: o que é que você vai fazer agora? Eu disse: eu vou voltar para a casa do estudante universitário, vou dormir um bom sono, descansar. Amanhã eu vou na Universidade Católica
pedir o retorno ao meu curso e depois eu vou ao IBPT pedir o retorno do meu trabalho. Primeiro, você não pode voltar para a casa do estudante, porque se você entrar lá, nós invadimos. Segundo, você não pode voltar para a Universidade Católica porque você já foi jubilado por falta. Terceiro, você não pode voltar para o IBPT porque você já foi dispensado por abandono de trabalho. Nós não queremos ver você aqui em Curitiba. Eu não tive outra alternativa a não ser voltar para Londrina. Londrina eu fui chamado num carro, me levaram para a delegacia, um oficial também, um agente também, me disse, nós não queremos você aqui em Londrina, nós não queremos você aqui no Paraná. Eu fui obrigado a largar as minhas possibilidades de retomar minha vida em Londrina e fui para São Paulo. São Paulo, naquela época, era a época da criação da Operação Bandeirantes. São Paulo fervia de repressão. Eu fui hospedado por uns amigos numa república que tentaram nos ajudar a arrumar algum trabalho, aulas para dar, alguns cediam seus horários de aula, alguns estudantes lá da USP, mas de repente a nossa casa foi invadida e eu já estava, inclusive com a minha depois esposa, namorada, com casamento marcado para fevereiro de 1971, que eu fui liberado aqui em julho de 70, quando a minha casa foi invadida e eu fui obrigado a fugir de São Paulo. De lá eu fui para Campinas, me escondi numa igreja, de Campinas eu fui para Belo Horizonte, de Belo Horizonte eu peguei um trem, fui para Ilhéus, onde havia um grupo ligado à Ação Popular, que eu tinha identidade com eles, que supostamente poderia Eu fiz essa viagem de trem, de ônibus, desci na estrada, peguei carona, sem poder dizer quem eu era, e cheguei em Ilhéus e a primeira coisa que me disseram, os homens estão aqui. Eu cheguei às 7 horas da noite, tomei um banho, comi alguma coisa, 7 horas da manhã eu estava pegando um aviãozinho para Salvador. Salvador me esconderam num bairro onde existia um trabalho operário, mas disseram, você não pode ficar aqui, você vai estragar todo o nosso trabalho. Ainda mais branquelo do jeito que você é aqui em Salvador. Eu fui levado então ao arcebispo primaz do Brasil. Infelizmente me falha agora o nome dele. Ele havia sido bispo no Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte, você não pode ficar aqui, nós temos um trabalho para manter essa gente daqui e para poder esconder gente daqui mesmo, que a repressão está em cima, trabalhadores, operários, estudantes, e vocês aqui vão nos colocar em risco. Faça o seguinte, vai para o Rio de Janeiro, pega um ônibus, vai para o Rio de Janeiro, é o estado que eu sei onde a repressão está menos organizada. Lá eles têm uma briga com o Distrito Federal, então lá ninguém manda em ninguém, porque eles perderam a qualidade de capital do Brasil, estavam bravos. Pega a sua carteira profissional e a sua experiência profissional, joga numa gaveta lá no fundo e nunca mais fale nela. E vai procurar emprego nos jornais como vendedor, como lavador de carro, com o que tiver pela frente. Mas comece uma vida nova, semi-clandestino. Não precisa mudar de nome, porque lá não vão te encontrar. Com o meu nome mesmo, eu tirei uma nova carteira profissional, me inscrevi em vários programas de seleção de várias empresas, acabei sendo admitido como vendedor, porque eu era muito bom em cálculos matemáticos, já tinha tido trabalho disso, como vendedor de novos produtos da Sharp japonesa no Brasil,
cuja representação era Simpro, do Matias MacLean. A Janeta MacLean, irmã dele, foi quem me entrevistou, gostou da minha conversa, me admitiu e eu fui ser vendedor de calculadora. De vendedor de calculadora, eu passei a estudar equipamentos programáveis na própria Sharp, depois na Comicromation, uma empresa de um ex-funcionário da Sharp, depois eu acabei trabalhando em várias pequenas empresas e quando tinha algum risco, eu tinha que pedir demissão e dar aula, fazer alguma coisa. Geralmente, naquela época, nós tínhamos muitos amigos que nos davam trabalho de fazer pesquisa de produtos pelos institutos que tinha por lá. Então, eu tive muito trabalho assim, picado. Esse requerimento todo foi agora apresentado, essas provas todas foram apresentadas à Comissão de Anistia, que reconheceu a perseguição em Curitiba, em Londrina, em São Paulo, em Salvador e depois no Rio de Janeiro. Eu agora sou um anistiado. Retomei as minhas atividades mais como autônomo do que como profissional, já agora na área de informática, processamento de dados, que é onde eu consegui fazer um curso não reconhecido no Rio de Janeiro e onde a minha experiência matemática me levou. Acabei trabalhando 3 anos na Cobra Computadores, até que a Marinha do Brasil tomou conta da Cobra Computadores e que, por coincidência, nós acabamos tendo a promulgação da anistia no Brasil. Eu voltei então para o Paraná e estou tentando reorganizar a minha vida desde aquela época. Por ter tido muito trabalho autônomo, por ter tido pequenas empresas, por ter não recolhido o INSS, eu quando fui agora buscar a minha aposentadoria, eu tinha apenas 15 anos de registro e eu não tinha contribuição suficiente para não ter, para ter alguma aposentadoria diferente do mínimo. E eu até agora, nesses 5 anos de aposentado, venho recebendo o mínimo de aposentadoria, 670 e poucos reais. O meu pleito na comissão de anistia foi para que isso fosse revisto, para que a minha condição de profissional naquela época fosse reconhecida, como eu fui preso como profissional, e que esse reconhecimento de profissional pudesse me dar hoje uma aposentadoria mais digna. Felizmente isso hoje foi restaurado. Essa é a minha história, né? Durante esse tempo todo, a gente vem batalhando para que esse país, participando de todos os movimentos, para que esse país restaure a democracia, restaure os direitos que as pessoas têm, a apontar com segurança, com certeza, com dignidade o que está errado, apontar as pessoas que estão nos prejudicando, apontar os grupos que nos escravizam dentro de um capitalismo neoliberal de extrema voracidade, que nos mantém consumidores compulsivos para podermos alimentar essa máquina. O nosso governo, que hoje é um governo que veio desse movimento todo, não conseguiu se liberar dos grilhões capitalistas e é hoje um governo neoliberal. Seja ele PT, seja ele PMDB, seja ele PSDB. E qualquer um que entrar lá não tem saída, senão não dá para administrar o Estado. Nós sabemos até onde eles são coagidos, até onde eles são levados à corrupção. A corrupção nesse país não é nossa. A corrupção nesse país vem desde a Revolução Industrial. A corrupção nesse país vem desde a invasão trazida para cá de portugueses, capitães hereditários, né? Donos de parte desse país. E é contra isso que a gente vem lutando esse tempo todo.
Agora a gente não pode fazer muita coisa a mais do que ser um pouco professor e um pouco trazer um pouco essa história para os jovens que estão aí, felizmente agora, aprendendo a gritar de novo. É isso que eu queria deixar. Dácio, só ficaram algumas lacunas. Em que cidade você começou a participar do movimento estudantil? Foi Londrina ou foi aqui? Foi em Porecatu. Porecatu. Foi em Porecatu, eu comecei pelo movimento secundarista, no movimento de interiorização do ensino público no Paraná. A UNE tinha um projeto nesse sentido, a UPS, a União Paranaense de Estudantes, encampou esse projeto da UNE. Nós tivemos reuniões lá com dirigentes da UNE, tivemos reunião com dirigentes da UPS, e a nossa batalha era trazer um ensino digno e público para o Paraná, para que as pessoas que ou trabalhassem como eu numa função bastante simples, ou que não tivesse trabalho, pudessem estudar em escolas públicas, né? Nós éramos frontalmente contra o acordo McUsaid, que queria privatizar e criar fundações universitárias no Brasil. Isso já durante a ditadura? Isso já durante a ditadura. Esse movimento pela interiorização da universidade no Paraná começou em 62, um pouco antes da ditadura. Muito embalado também pelas nossas esperanças de um Brasil novo que havia sido plantada na sua versão capitalista, tupiniquim, mas capitalista, de Juscelino Kubitschek, e que vinha sendo dado continuidade, e aí já um corpo mais social e popular, no governo de João Goulart. Você começou a militar então em 62? 62 eu comecei a militar no movimento secundarista. Você tinha simpatia, você mencionou pela AP. Quando que começou essa identificação? A AP ela era muito ligada, embora eu não tenha formação religiosa, eu tenho até questionamentos nessa área, mas a minha identidade com eles era a identidade que eles vieram depois mostrar de uma forma muito corajosa com a teologia da libertação. A teologia da libertação tinha todos os princípios que nós queríamos, então não era questão religiosa que iria nos unir ou não, eram os princípios. A AP ela tinha um braço muito forte no movimento secundarista daquela região, por causa da JUC, a Juventude da JOC, JEC, Juventude Estudantil Católica, que era muito forte, muito bem organizada, já por padres muito bem esclarecidos. E você participava das reuniões da... Participava das reuniões lá, nós tínhamos reuniões lá, nós tínhamos um centro, uma sede da UPS, né? Da ULES, da União Londrinense dos Estudantes, onde nós tínhamos, além de bailes, além de festas, nós tínhamos também as reuniões e fazíamos muito. Recebíamos e hospedávamos até as pessoas que vinham da UNE, etc. E tínhamos um movimento bastante organizado lá, secundarista. E você chegou a fazer parte da AP propriamente? Não. Eu tinha uma proximidade que eles me chamavam de simpatizante, né? Uhum. Quando eu fui preso aqui em Curitiba, também por uma decorrência disso, eu estudava na Universidade Católica, no curso de filosofia, onde nós tínhamos muitos seminaristas. Eu havia conhecido vários seminaristas do Instituto Salete, que era de uma atividade social muito intensa aqui em Londrina, aqui em Curitiba. Esses secundaristas eram autorizados pelo seu coordenador
a terem participação política mesmo na universidade e nos bairros onde eles iam fazer o seu trabalho de evangelização, etc. E a gente tinha muita reunião, precisava fazer essas reuniões escondidas, e eles nos cediam muito espaço no seminário, que aqui naquela época ainda era meio indevassável, né? No seminário para fazer essas reuniões. Né? Então as pessoas do movimento iam para lá. Então essa ligação também era muito forte, porque a AP tinha uma força muito grande no movimento de seminaristas, né? E eu tinha muita identidade com eles. Tanto que uma das pessoas presa conosco é o Antônio João Manfio, que era da Faculdade de Filosofia também da Católica. Você mencionou, Dácio, que seu avô era anarquista no Brás. Eu depois, veja só, eu não tinha muita informação sobre isso, porque como a minha mãe morreu quando eu tinha 2 anos e meio, e eu estava aqui no Paraná e toda a família dela em São Paulo, eu tive muito pouco contato com os meus tios. E todos eles eram muito simples, eram operários, trabalhavam em São Paulo na fábrica da Lacta. Né? E a minha tia, 2 tios, e eu de vez em quando visitava, lembrava quando era pequeno de ganhar chocolate, porque eles ganhavam aquelas raspas de tacho lá e a gente ganhava muito aquilo, lembrava muito disso. Quando eu, agora, depois de libertado, fui poder começar uma pesquisa, eu tentei ir a São Paulo ver o arquivo dos imigrantes, mas que estava totalmente desorganizado e sem... Eu acabei agora recentemente com a internet descobrindo o arquivo dos imigrantes, porque meus avós por parte de pai vieram da Espanha, né? E se instalaram no interior de São Paulo, em Catanduva. Depois, o pessoal de Catanduva foi trazido para Porecatu, porque a família Lunardelli também era de lá. Então trouxe de lá uma série de trabalhadores, inclusive conhecia de lá o meu tio, que era contador da Estrada de Ferro Araraquarense, quando veio trabalhar na fazenda do Chico Galli, onde morreu minha mãe, aqui em Porecatu. Você chegou a ouvir aquela história do Santana, que foi lá para Brasília falar com o ministro, trabalhava em Porecatu como operário? Não conheci. Eu conheci em Porecatu a Maria, chamavam ela de Mariona, porque ela era esposa de um dos poceiros, um dos líderes do movimento poceiro, e foi uma das poucas que se salvou e morava em Porecatu. Essa mulher me falou muito da minha mãe. Eu não soube da minha mãe muita coisa daquela época, a não ser por ela. Ela que me contou que a minha mãe era simpatizante do movimento dos poceiros. Ela que me contou que a minha mãe cansou de esconder gente. E o meu pai não queria que ela fizesse isso. Por isso a gente tem suspeitas na morte dela. E ela que me contou da história de vida da minha mãe e me contou até do meu avô. Né? Eu conheci quando morava em Porecatu, essa Mariona. Né? Era uma mulher, uma nordestina muito porreta. Você mencionou, Dácio, um pouco o período da tua prisão. Como foi essa orientação para sair e não fazer nada? Como que foi? Você lembra? Esse momento final ali? Ah, sim. Quando nós completamos o tempo de prisão... Qual o tempo exato? Quanto tempo exatamente você ficou? Foi 18 meses, 1 ano e meio. Nós entramos em 17 de dezembro de 2008. E no dia 18 de dezembro, 18 de julho
eu recebi o meu, 18 de junho, desculpa, eu recebi o meu alvará de soltura. Um documentinho pequenininho, azul, datilografado, com assinatura do agente, se apresentou como policial federal. Ele me disse exatamente o seguinte: nós não queremos você em Curitiba. Nós já temos muito problema aqui com essas pessoas que são teus amigos aí, que têm família aqui que vão ser obrigados a ficar aqui. Mas nós queremos botar todo mundo para fora. Quem não for daqui, não tiver família que sustente ele aqui, não vai ficar. Foi quando eu soube que a casa de estudante não poderia me receber. Foi quando eu soube, fui na Universidade Católica, não tive autorização para conversar com o irmão Albano, que era diretor da Filosofia, Ciências e Letras. Fui no IBPT e não pude passar da porta embaixo. A informação é que você está demitido e você está proibido de entrar aqui pela Justiça Militar, pela Polícia Federal. Né? O fato de eu ter cumprido a minha pena não significava nada naquele momento. A pena que eles me impuseram, né? Não significava nada. Você foi então direto da chácara do Alemão, você já foi levado para o AU. Direto. Não Isso, nós fomos presos logo no começo do encontro, no café da manhã, e colocados, o meu grupo foi colocado num caminhão baú, e esse caminhão rodou Curitiba, num sol danado, porque era dezembro, né? E aqui é quente em dezembro, e a gente lá, sufocado lá dentro, tá? Até que quase 6 horas da tarde esse caminhão abriu a porta e nós enxergamos as grades da prisão provisória do AU. Me lembro até hoje da batida do ferrolho das 2 portas que nós tínhamos que atravessar para entrar no AU. A primeira porta, nós entrávamos num vestíbulo onde tinha uma grade grande. Ali nós éramos revistados, entregávamos o que tinha, né? Éramos anotados dentro dos registros do presídio e depois passávamos para a segunda porta e entrávamos no corredor do presídio. A batida desse segundo ferrolho foi terrível, porque aí a gente entendeu que 2 ferrolhos se bateram atrás de nós. Nós estávamos realmente bastante complicados. Passamos aquela noite toda amontoados numa sala e dando depoimento até de madrugada. Esses depoimentos, desses depoimentos, eles fizeram a seleção dos 17 que eles queriam manter presos. 15 homens e 2 mulheres. Dispensaram os outros, nos levaram para uma cela maior, onde era a biblioteca, para que nós não ficássemos perto dos presos comuns, e novamente a porta de aço se bateu atrás de nós. Naquele momento nós sabíamos que nós tínhamos sido selecionados. Há uma tese de um dos nossos companheiros, o Vitório Sorochuk, de que naquele momento os estudantes presos no Paraná tinham que servir de exemplo para os estudantes no Brasil. Eles tinham acabado de dar um golpe no movimento estudantil, desarticulando a UNE em Ibiúna. Mas nós estávamos tentando nos rearticular. Eles precisavam mostrar para o Brasil todo que estudante também seria preso e condenado por infringir a Lei de Segurança Nacional. E nós servimos de exemplo para o Brasil todo. Né? Fomos selecionados para fazer esse trabalho
para a ditadura. E como que foi esse período na prisão? Bom, nós começamos por receber a visita no dia seguinte, né? Naquele primeiro instante, depois da seleção dos 17, nos serviram um lanche, um café, aquele bulão grande, aquele café passado, mal passado e com pão amanhecido, manteiga também, e nós tomamos um café. Existe um registro disso feito por um repórter que está hoje postado num dos blogs sobre a anistia no Paraná, sobre a perseguição de presos políticos, que fala lá, os estudantes de Curitiba condenados pela Justiça Militar. E lá tem a filmagem daquele nosso primeiro café. Já no dia seguinte, recebemos também a visita dos advogados liderados pelo professor Lamartine. E aí nós começamos a ser representados. Ele nos colocou a dureza do quadro em que nós estávamos metidos. Muitos dos que estavam ali eram alunos dele, né? Como o Cabral, como o Vitório Sorochuk. E nós aceitamos, né? Tivemos que aceitar aquela condição. Daí por diante começou-se a instruir esse processo que acabou sendo julgado aqui na famigerada auditoria militar. E todo o circo aí foi montado para que nós fôssemos condenados. Para você ter uma ideia, eles recolheram documentos que nós estávamos estudando para debater nesse congresso da Chácara do Alemão, e foi citado no processo Otto Maria Carpot como um subversivo que estaria entre nós. Otto Maria Carpot é uma figura que nos abastecia de informação sociológica para que nós nos opuséssemos, né? É um escritor já de longa data, filósofo, e que nós, né, até documentos do Fernando Henrique Cardoso, muito oportunos naquela época, nós tínhamos no nosso meio e estudávamos para contrapor. Né? O Márcio Moreira Alves, uma série de documentos do Márcio, que era deputado federal cassado no ato 5, que é um dos grandes batalhadores contra os acordos MEC-USAID, a Câmara Federal. A gente pode dizer que esse período acabou para você? Ou você lembra com frequência? Tem algum... Olha, não lembrava, não. Eu vim retornar agora, quando eu precisei levantar documentos, a toda essa mágoa, a todo esse sofrimento, a toda essa dor, porque eu fui obrigada a começar a levantar pessoas que trabalharam comigo, que estudaram comigo, que poderiam saber alguma coisa da minha vida, que pudesse me ajudar a levar documentos para aquele processo. Já que o que eu tinha na minha casa foi levado pela Operação Bandeirantes na casa que foi invadida em São Paulo, em 1970, em 1971. Já que o que tinha aqui nos registros do Serviço Público do Paraná, da Secretaria de Agricultura, pegaram fogo na queima dos arquivos ali próximo da Faculdade de Agronomia, ali na Rua dos... Eu não tinha dados. A minha ficha do DOPS tinha desaparecido, tudo tinha desaparecido. Eu não existia politicamente aqui no Paraná. Eu precisava de pessoas que me dessem essa informação. E é interessante como ainda hoje a gente encontra pessoas reticentes, sabe o que aconteceu, esteve conosco, viu, participou, sabia dos nossos problemas,
mas se recusam hoje a dar uma declaração. Eu não sei se porque tem medo de remexer essa podridão toda, né? Ou se tomaram posições duvidosas naquele momento também, ou se ainda tem rabo preso com os movimentos de direita que apoiaram a ditadura. Ou se ainda tem rabo preso com os movimentos de direita que permanecem aí até hoje na política brasileira e que de alguma forma não querem aparecer. Poucos foram os que nos receberam e com carinho, e sempre dizendo, ó, desculpa, com humildade, dizendo, desculpa, eu não posso informar mais, porque eu só sei isso. Mas isso que você sabe é o que eu preciso, né? Eu tive 2 pessoas que deram depoimentos favoráveis ao meu processo, porque trabalhavam comigo, porque moravam comigo, né? Mas muitas outras pessoas não se dignaram a fazer isso. Então eu acho que existe hoje ainda um fantasma que precisa ser exorcizado. A nossa história não está contando corretamente o que aconteceu. Eu li recentemente um artigo sobre o lançamento, sobre um livro que foi lançado no Brasil em 2011, chamado Simplesmente K, do jornalista Kuczynski, Bernardo Kuczynski, que é irmão de uma professora da USP que desapareceu, simplesmente, por participar desse movimento. O pai dele, que é o senhor K desse livro, teve uma peregrinação por todos os cantos desse país, tentando descobrir onde é que pode estar a filha perdida e que ele já considera morta. Ele chegou a falar com o torturador, chegou a falar com o carcereiro, chegou a falar com o amante do torturador. Tem depoimento de toda essa gente. Chegou a falar com os parceiros, com os companheiros dela daquela época e não conseguiu informações que pudessem levar ao cadáver dela. O senhor K. Kuczynski é, se não me engano, polonês, alemão, e foi perseguido na Alemanha pelo regime nazista. Lutou contra o regime... ele é judeu alemão. Ele foi perseguido pelo regime nazista. Conseguiu fugir, mas teve uma irmã morta no Holocausto, na Alemanha. Aqui no Brasil, ele tentou reorganizar aos seus compatriotas para resistir e para que isso não acontecesse mais. Não sabia ele que a filha dele era brasileira e uma ativista contra a ditadura brasileira, aos mesmos moldes do movimento que ele lutou lá na Alemanha. O insucesso e a trajetória do Sr. K gerou esse livro que se chama simplesmente K, de Bernardo Kuczynski. Foi lançado em 2011 e nós não tivemos conhecimento por uma editora muito simples. Eu lembro o nome da editora daqui a pouco. E esse livro caiu nas mãos de alguns alemães na comemoração da literatura brasileira que estava sendo feita numa feira literária na Alemanha. Eles simplesmente se identificaram e sabiam por esse livro que tinham que pedir desculpa ao Sr. K pelo que ele passou lá na Alemanha.
Esse livro caiu nas mãos de uma jornalista inglesa, que foi tentar descobrir no Brasil quem sabia do Sr. K, quem sabia da filha dele. E descobriu que o Brasil não quer conversar sobre isso. Aí ela publicou o livro na Inglaterra. Da Inglaterra foi para a Alemanha, da Alemanha foi para Israel, onde está sendo publicado agora. Da Inglaterra foi para a Alemanha, da Alemanha foi para Israel, onde está sendo publicado agora também. Essas pessoas, essa professora inglesa disse: o Brasil não sabe da sua história, nós precisamos contar ela aqui, para que eles vejam o que nós escrevemos e aprendam sobre eles lá. Quem sabe agora, com a publicação desse livro aqui na Europa, algum cineasta faça um filme no Brasil com artistas de primeira grandeza, e que aí as pessoas olham e falam: nossa, existiu esse problema aqui no Brasil. Então esse trabalho da memória tem que ser trabalhado constantemente para que a gente não se perca. Dácio, você continuou a sua militância depois do Paraná e mesmo depois da anistia? Olha, quando eu cheguei no Rio de Janeiro... Isso em que ano foi, mais ou menos? Eu cheguei no Rio de Janeiro em janeiro de 1972. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a minha então, esposa, porque nós resolvemos nos casar sem as formalidades, a minha esposa tinha um irmão, amigo meu de infância, aqui de Londrina, que era sargento da aeronáutica no Rio de Janeiro. E era especialista da aeronáutica e trabalhava no centro de processamento de dados da aeronáutica, no aeroporto Santos Dumont, bem no centro do Rio de Janeiro. Enquanto eu fugi lá da Bahia, nós decidimos ficar no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro e ela veio para São Paulo para pedir demissão do cargo que ocupava como enfermeira do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu fiquei no Rio de Janeiro e fiz contato com meu cunhado. Meu cunhado, pessoa esclarecida, pessoa sabia dos nossos problemas, simpatizante do movimento, mas era um sargento da aeronáutica. Me levou para tomar um café, acabei conhecendo os outros colegas dele da aeronáutica no aeroporto Santos Dumont. Aí ele falou: esse é meu cunhado, está aqui. Estava na hora da janta, quando eu procurei por ele no aeroporto. Os colegas dele desceram: não, ele vai jantar conosco, ele vai jantar conosco. Eu: não posso, estão me esperando. Não, você não pode fazer uma desfeita dessa. Me levaram para comer no restaurante da guarnição da aeronáutica dentro do aeroporto Santos Dumont. Eu nunca tremi tanto. Procurado como eu estava em São Paulo, fugido para o Rio de Janeiro, jantando no bandejão dos militares, dos oficiais e dos praças da aeronáutica. Falei: se eles souberem quem está aqui, eles acabam com a gente, né? Resultado: como eu não tinha para onde ir, tinha que arrumar um hotel, isso acabou vazando durante o jantar e eu acabei dormindo no quartel da aeronáutica, no quarto deles, no quartel da aeronáutica, na guarnição, em todo aquele quartel da aeronáutica, dentro do aeroporto Santos Dumont, onde trabalhava o pessoal da informática, onde trabalhava o pessoal de controle de voo, onde trabalhava todo esse pessoal. Mas o meu cunhado brincou comigo: não tem lugar melhor para você se esconder do que aqui. Aqui eles não vão te procurar, né? Por uma ironia do destino,
quando eu estava procurando apartamento para morar no Rio de Janeiro, para ir procurar emprego, para que a minha mulher pudesse vir com os pertences dela para a gente se instalar no Rio de Janeiro. De acordo com as regiões do Rio de Janeiro menos problemática, o cardeal tinha me falado na Lapa, não, em Santa Teresa, na Tijuca, no Estácio, né? E eu peguei o bondinho, muito turista, né? Fui me hospedar num hotelzinho lá em Santa Teresa. Descia, comprava o jornal, procurava apartamento, procurava emprego, anotava tudo, sentava ali no Museu de Arte Moderna, ali naquela maravilha da entrada da Baía de Guanabara, assinalava tudo e saía. Estavam construindo um metrô no Rio de Janeiro e eu resolvi pegar um atalho para ir ver um apartamento ali no Largo do Machado. Andando por uma ruazinha daquela, eu não vi uma tampa de bueiro aberta, caí dentro daquele bueiro enorme, passava um rio embaixo que desaguava ali, dei uma pancada e simplesmente fraturei 3 costelas. Sozinho, perseguido, morrendo de medo no Rio de Janeiro. Consegui pegar um táxi e ir para o hotel, me tiraram lá de dentro, liguei para o meu cunhado e ele falou, nós temos que levar para o hospital, Souza Aguiar. Aí o outro colega, não, vamos levar para o hospital da aeronáutica. Não, não é nada disso. Souza Aguiar era extremamente vigiado porque as pessoas que eram baleadas em confrontos com a polícia iam para lá. Eu falei para o meu cunhado, você tem que arrumar um jeito de me levar para São Paulo, para Santa Casa, onde eu tenho um ortopedista, um primo, que está fazendo residência. E lá ninguém vai perguntar nada de mim. Ele conseguiu um fusquinha com um sargento da aeronáutica, pediram licença no trabalho e foram me levar para São Paulo. São essas ironias que aconteciam naquele momento. Quando eu me restabeleci, aluguei uma casa na Andaraí, começamos a receber outras pessoas que, como nós, estavam perambulando pelo Brasil num exílio interno, porque não podia se identificar, procurando trabalho, procurando proteger as suas famílias, porque já uma série deles tinha família. Então nós entramos nesse movimento, um socorreu o outro, né? Mas eu não tive mais militância, porque eu não estava ligado a nenhum movimento operário, nenhum movimento, e não conhecia nada no Rio de Janeiro, né? Mas nós participamos de um grupo de fora, que mandavam pessoas para o Rio de Janeiro nos mesmos moldes que a gente ia, que ajudávamos a arrumar casa, que ajudávamos a arrumar trabalho, que ajudávamos a criar um exílio voluntário e interno dentro do país. Que engraçado, sua mãe fazia isso, você fez isso também depois. Ela fazia em São Paulo e eu fiz isso ela fazia no Paraná também, em Porecatu, e eu fiz isso no Rio de Janeiro. Mas é um trabalho que se tem que fazer. Porque alguém tem que ficar segurando esses males que tem que ser segurado, né? Dácio, eu vou repetir uma pergunta em outras palavras, na verdade. Fique à vontade se quiser responder ou não, um pouco delicado. Quais são tuas lembranças do período, no sentido, você acha que o período te marcou psicologicamente? Você tem sonhos, lembranças, no sentido de um sentimento de perseguição? Como que há uma coisa nesse sentido e como você lidou com isso? Veja só, quando nós saímos, você me fez essa pergunta e eu realmente não respondi. Eu transversei e acabei saindo para o outro lado. Quando nós saímos daqui de Londrina, de Curitiba, e principalmente de Londrina para São Paulo, fomos recebidos por um grupo que era ligado ao AP, ex-seminarista,
tanto que a república que nós morávamos lá era chamada de mosteiro, né? E nós, depois daqui de Curitiba, foi o Charles Champignon Júnior, foi o Manfio, né, que foram também escondidos lá naquele grupo. Foram outras pessoas que não tinham chegado a ser presos, mas estavam sendo perseguidos. E nós fizemos um trabalho, tanto aqui dentro da prisão, como depois da prisão, de esquecer dados locais, nome de pessoas. Nós podíamos dizer sobre jornal, nós podíamos dizer sobre empresa, nós podíamos falar sobre cidade, nós podíamos falar sobre faculdade, diretores, pessoas que não poderiam ser vinculadas ao movimento. Porque era perigoso naquela época cair na mão de alguém e em estado de prostração acabar num delírio falando o nome de pessoas. E muita gente disse isso. Agora, depois no recolhimento desses documentos, eu fui para São Paulo, no Arquivo Público, fui muito bem recebido. Aqui no Arquivo Público do Paraná, a dona Solange, uma das coordenadoras lá, teve uma paciência enorme em tentar lembrar e ajudar a coisa e fazer ligações que eu pudesse ter alguma comprovação. Lá no Arquivo Público de São Paulo, de onde eu desapareci em dezembro de 71, tinha, e onde eu tive preso durante o Congresso da UNE, permanecia a minha fotografia, como a fotografia de todos os outros, sendo mostrada para todos os presos que tivessem alguma ligação com alguma coisa que nós tínhamos sido condenados por ela aqui, ou que tínhamos registro lá. Em 73, teve um preso político que reconheceu a minha fotografia e disse que eu era estudante em Curitiba. Esse preso foi interrogado, eu li todo o interrogatório dele, durante 4 meses. Era interrogado hoje, 5 dias depois interrogado de novo, 20 dias depois interrogado de novo. Ele estava preso. Não sei passando por quê. Não sei como essa pessoa podia... o que essa pessoa poderia falar lá, né? Por isso nós, hoje sei que foi acertada essa ideia de tentar esquecer disso. Quando no Rio de Janeiro eu assumi uma identidade, a minha própria identidade, mas como não sendo eu comecei a reorganizar a vida, filhos, trabalho e etc. Pessoas que iam chegando, seminaristas aqui que foram lá fazer, inclusive, tratamentos por sequelas daqui, né? A minha esposa trabalhava no Hospital Gafreguinle, né? Ajudando essas pessoas que precisavam. Quando agora eu fui retornar aos dados daquela época, foi que a dor brotou novamente. Principalmente por ver que as pessoas não estão cultivando a nossa história. Nós vivemos hoje, não só no Brasil, mas acho que todo esse mundo neoliberal, uma overdose de presente. Passado é coisa que não existia tecnologia, não existia os carros com os recursos que tem hoje, não existia viagens que nós podemos fazer hoje. Passado é passado. Não tinha televisão com as possibilidades que tem hoje, né? Então essas pessoas estão vivendo uma overdose de presentes levados por uma publicidade maldosa, malvada e criminosa, né? E eu acho que é esse o nosso trabalho. Passando agora por esse susto das pessoas de me ver de novo,
né? Ou de se recusar em me ver, se recusar em me receber. Né? Eu imagino todos esses meus companheiros que estão tentando até hoje recuperar suas vidas, provar que eram alguém para ter pelo menos o reconhecimento desse alguém. Hoje eu disse na comissão, no momento que me deram para me manifestar, eu disse que hoje eu me sinto um trabalhador que eventualmente naquela época estava estudando. Eu até agora me senti aqui como um estudante que tinha sido preso. Não é pejorativo por ser estudante preso, mas o reconhecimento de um trabalhador é importante. Isso tem que ficar na história. Tinha gente que trabalhava naquela época. Tinha gente que trabalhava e estudava. Tinha gente que trabalhava, estudava e militava. Essa história tem que ficar registrada aqui. Não é pela indenização, pela correção da aposentadoria que eu tenho a possibilidade de ter agora, né? Mas é pelo registro histórico. Eu posso morrer amanhã e não desfrutar dessa aposentadoria. Mas é por estar registrado na história do Paraná, na história de Curitiba, na história de Londrina, na história de Porecatu, onde as minhas origens vieram sendo moldadas, é para registrar ali que houve essa perseguição e que até hoje nós temos medo dela. Até hoje existe o fantasma de uma ditadura que por muitos setores da nossa sociedade não foi considerada ditadura. Não foi considerada criminosa. Ainda não foi condenada pelos crimes que praticou, pelas pessoas que matou, pelas famílias que desuniu e que ceifou. Né? Eu acho que esse é o resgate que se tem que fazer hoje. Né? Nós não temos uma juventude sem ideologia, sem conhecimento da história. Conhecimento da história é pouco, porque pouco se conta, mas ela não é alienada, não. Ela mostrou agora que a sua angústia diante da vida que está se pondo na frente dela, dessa vida consumista e alimentadora, realimentadora de um sistema capitalista e criminoso, que tá aí para dizer que o golpe militar deu certo, porque o capitalismo continua aí. Os nossos representantes daquela época foram calados, foram se perdendo pelo caminho e os outros foram cooptados pelo neoliberalismo. Está aí, aqui, Fruit, filho do Richa, que era professor lá em Londrina. O Richa era professor secundarista lá em Londrina. Fez toda a carreira dele a partir da política de lá. Foi prefeito de Londrina. Está aí o filho dele, prefeito de Curitiba. Mas envolvido, preso dentro dessa armadilha neoliberal que está apodrecendo, que não está podendo mais oferecer futuro para ninguém. E essa garotada que está aí esperando o que eu esperava em 62, 64, 68, 70, esperando o que eu esperava, sem ver futuro pela frente. Nós temos um pouco mais de felicidade do que eles. Nós tínhamos esperança de pelo menos desbancarmos a ditadura de lá. Isso conseguimos fazer. As outras esperanças que nós tínhamos, de eleger os nossos representantes como representante daquelas ideias, nós não conseguimos fazer. Esse ponto nós perdemos. Lula não é a pessoa que foi lá.
Fernando Henrique Cardoso pediu desculpa. Pediu para esquecer os postulados dele daquela época que nós devorávamos como material sociológico para o nosso trabalho. São poucos os que restaram, que não foram corrompidos pelo sistema, porque não entraram no sistema. Porque todos aqueles que entraram no sistema, o sistema os derrotou, os corrompeu, são neoliberais. São obrigados a ser neoliberais, senão não governam nem um boteco na esquina. Porque não tem como você ser qualquer coisa hoje. Eu fui tentar ser empresário na minha vida. E eu era um capitalista devorador do trabalho dos outros. Um explorador do trabalho e da necessidade que o outro tinha do meu produto. Eu fali em 3 empresas. As minhas 3 empresas faliram. Embora eu seja economista. Eu acabei me formando em economia. Nunca consegui exercer a minha profissão, porque a minha profissão é maldita. Ou seja, o meu título de economista é maldito. Quando eu fechei minha última empresa, já derrotado, em 2002, eu voltei para a universidade para recompor as minhas ideias. Fiz uma especialização em economia empresarial para saber o que se podia fazer. Me especializei em empreendedorismo e aí eu encontrei um filão. Geração de emprego e renda para as pessoas que não têm como conseguir um trabalho. Ela tem que fazer, da experiência da mulher de fazer pão para a família, ela tem que produzir 2 pães e vender um para a vizinha, para poder comprar o material para fazer novamente pão. Ela faz 4 pães e vende para 2, 3 vizinhas. Esse trabalho foi no qual eu acabei me especializando agora depois de 2004. Empreendedorismo. No primeiro contato que eu tive com uma região chamada 5 Conjunto em Londrina, onde em 1980 e pouco ainda, no período da ditadura, na mudança daquele trabalho que eu estava querendo colaborar, que é o modelo agrícola paranaense, veja só a ironia da coisa. Eu fui descobrir lá em Londrina um bairro cheio de casas populares que foram sendo feitas desorganizadamente, para trazer do campo aquelas maravilhosas colônias de trabalhadores no café. Aqueles trabalhadores que tinham que morar na fazenda, porque tinham que secar o café, e sacar o café, levar o café para ser beneficiado, que tinham que colher o café, levar para o terreirão. Ou seja, tinha uma série de trabalhadores que eram necessários numa fazenda de café e que moravam ali naquelas casas da colônia. Esse meu tio foi administrador de uma dessas colônias, porque ele era o guarda-livro naquela época não chamava contador, chamava guarda-livro da fazenda. Quando eu cheguei em Londrina agora, depois da volta em 83 para o Paraná, encontro aquelas vilas com aquelas pessoas jogadas lá. Essas pessoas foram tiradas das colônias para que todas aquelas casas fossem derrubadas, para que no seu lugar entrassem plantadeiras e colheitadeiras. Veja só, eu trabalhei no projeto que tirou essa gente do seu trabalho no campo. Essa gente estava tentando sobreviver, explodindo a população de Londrina, não tinha emprego para elas. Elas criaram um gueto, e desse gueto, que era pejorativamente chamado de 5 conjuntos, que quando eu fui conhecer já tinha mais de 20, de pessoas simples, trazidas do interior, que de qualquer forma estavam lá encantadas com as luzes da cidade,
e que aceitaram uma casinha, né? Essas pessoas estavam tentando montar os seus negócios. Eu trabalhei 3 anos, praticamente de graça, para ajudá-las a se recuperar, a recuperar suas empresas, a ter as suas empresas dentro de um controle razoável, a fazer a avaliação dos seus resultados, a fazer composição de preço, a achar o ponto de equilíbrio do negócio, a só entrar num negócio com um plano de negócio que lhe desse segurança, a sair de um negócio quando ele já tivesse despedaçado com o menor prejuízo possível, porque prejuízo já tinha. Eu me especializei em encerrar empresas quebradas. Foi um trabalho digno que eu achei maravilhoso. Mas empresas quebradas não podem pagar um consultor. Né? Tudo bem, vamos lá. Né? Esse trabalho eu venho fazendo ainda até hoje. Empresas com dificuldade. Resolvi agora fazer pedagogia porque eu descobri que a maioria das pessoas que tentam montar uma empresa não tem conhecimento na área em que se metem. Se elas vão tentar montar uma empresa, elas podem conhecer uma parte da empresa que é o produto, ou conhecer a outra parte da empresa que é o mercado que compra esse produto. Mas uma empresa não se sustenta com um pé ou com dois. Ela tem que ter um tripé. E eu tenho ensinado a elas que elas têm que conhecer e serem especialistas nesse tripé. Produto, tem que saber aonde buscar matéria-prima, como fazer, como calcular o preço do produto, como fazer um produto que tenha um preço digno e como botar esse produto à disposição. Como calcular o preço. O mercado. Alguém que conheça, ou essa pessoa tem que conhecer também o mercado, que vai consumir o seu produto, que são as pessoas que precisam. Porque uma empresa é uma concessão social. Eu preciso de um produto. Eu não tenho, eu não faço, eu vou lá buscar com alguém que tem. É assim que nasceram as empresas. E é essa empresa que a gente tem que montar. E o terceiro pé desse tripé é a organização, o controle, os cálculos, os custos, o controle de custos. E eu digo para esses pequenos empresários, vocês têm 3 botões para mexer: faturamento, margem e custo. Se vocês conseguirem que esses 3 botões estejam perfeitamente alinhados, vocês vão ter um resultado que é o equilíbrio da empresa. Se ele descer para o negativo, nós vamos imediatamente tentar recuperar. Se não der para recuperar, nós vamos fechar imediatamente a sua empresa. Se ele estiver no positivo, cuida para que ele esteja no positivo saudável, para que você tenha a sua remuneração, para que você tenha a remuneração do seu trabalho, os seus familiares, aqueles que estão com você. Tá? Quando muito, reverta um pouco para o crescimento e a melhoria do negócio. Agora, não pense em transformar essa empresa numa coisa extremamente lucrativa, senão você vai cair numa canaleta que vai te levar para um outro inferno. Eu fiz um estudo na minha monografia de encerramento no meu curso sobre atividades econômicas informais, porque que ela lá nos informais, que eu ia abastecer o meu novo conhecimento em economia. Eu descobri que tem 3 canaletas de atividade econômica informal. Primeira, são essas pessoas que sonham com um produto novo, com uma coisa nova, que vislumbra uma oportunidade que ninguém está ocupando. Aquelas que ficaram desempregadas e que tentam, com toda a dor possível, criar um produto ou se especializar em alguma coisa para prestar um serviço. Essa informalidade é a informalidade maravilhosa e benéfica que é estimulada em todos os países do mundo, de primeiro mundo. A segunda informalidade é a informalidade do crime. Todo faturamento do crime é informal.
Ele não é registrado em lugar nenhum. Ele não paga imposto. O governo presume o quanto o tráfego fatura, o quanto o contrabando fatura, o quanto venda de carga roubada fatura, o quanto os jogos ilegais fatura, o quanto a prostituição fatura. Ou seja, ele tenta presumir isso. Existem estatísticas em países do primeiro mundo que dá mais ou menos uma ideia. A terceira canaleta é a canaleta das empresas informais que tentam se beneficiar de certas jogadas para informalizar, colocando funcionários não registrados, terceirizando e uma série de passadas por cima da formalidade que gera os impostos, né? Então eu me especializei hoje no profissional, no novo profissional, no empreendedor. Espero ter te respondido. Respondeu sim, Décio. A última questão, Décio, é comum que muitos que foram presos passaram por um período de desemprego quando tentaram reconstruir a vida. Você também enfrentou um período de desemprego ou não? Eu tive, para começar, não poder voltar para o trabalho que eu tinha, né? Eu era um profissional que estudava, eu não pude voltar para a minha vida profissional. Quando eu fui para São Paulo, eu não tinha como me sustentar lá, né? A minha esposa ainda era estudante lá, fazia enfermagem em São Paulo. Mas nós tínhamos alguns amigos que tinham relações e que nos deixavam vazar algumas oportunidades, principalmente em São Paulo, que é muito bom para isso. Eu dava aula em cursos de supletivo, de Química e Física, que era a minha especialidade. Eu recebia muito pequenos contratos de pesquisas para as empresas de pesquisa de produtos e de opiniões, que alguém que podia ia lá, pegava um bloco de pesquisa. Eu vou fazer no bairro tal, no bairro tal, no bairro tal. E distribuía isso para a gente. E nós ganhávamos pela pesquisa feita. Eu trabalhei em algumas empresas como vendedor autônomo, né? Sem registro, sem nada. Quando eu estava em São Paulo, em 1971, eu tive um vislumbre assim de trabalhar vendendo livros, né? E fui em algumas empresas britânicas, etc., né? E acabei indo na Abril Cultural. Fiz a entrevista, gostaram do meu papo, né? Pô, afinal de contas, o cara é bom de papo, né? E me deram um emprego de vendedor de coleções e enciclopédias da Abril Cultural. Eu comecei a trabalhar, tem registro de um mês, porque aí já Abril Cultural era um antro de pessoas que sabiam das coisas. E eu fui identificado como um ex-preso político do Paraná. Felizmente, uma pessoa que não tinha nada a ver com isso chegou para mim e falou: cara, você tem algum problema político? Eu ouvi dizer lá no departamento pessoal que você é fugitivo, que você foi preso político, está fugindo aqui. Pedi demissão e fui embora. E trabalhei mais tempo informal. Eu dava aula na Igreja Santa Efigênia, em São Paulo, no porão, onde tinha um curso para as pessoas mais simples, de supletivo, né? Tinha um outro cursinho. Tinha um outro de cursinho, para quem queria fazer vestibular, e não podia entrar num cursinho. Eu dava aula ali de Química e de Física. Trabalhei algum tempo como revisor de tradução. Eu não conhecia nenhuma língua, não traduzia, mas revisor de tradução de trabalhos de física, de química, etc., que estavam sendo publicados naquela época. Então a gente se virava um pouquinho em alguns trabalhos dessa categoria, né? No Rio de Janeiro, quando eu fiquei desempregado, eu também consegui alguns empregos assim, com algumas pessoas que me davam a ponta. Ele fazia um contrato e eu fazia o trabalho e recebia, né? Mas o desemprego é a questão fundamental
da retirada do militante da militância. Porque você tem que viver. Nenhum partido vai te sustentar. Principalmente naquela situação que nós estávamos, com os partidos esfacelados, com as organizações esfaceladas, os dirigentes sendo mortos um a um atrás do outro. Né? O grande sonho que a gente tinha na América Latina, que era o Chile, que podia puxar alguma coisa nova, teve aquele desastre com Allende, né, que acabou sendo assassinado lá. Então nós não tínhamos muita esperança, não. E o trabalho ia brotando assim, quando o arcebispo primaz do Brasil, lá em Salvador, me disse: esconda a sua carteira profissional, pegue só a identidade e vai procurar emprego. Quando eles te empregarem, eles vão te mandar tirar uma carteira profissional nova. E vão fazer um pedido para isso. Você vai lá e diz que você, eu estou empregado, é meu primeiro emprego. Foi isso que eu fiz no Rio de Janeiro. A minha última carteira profissional foi feita lá. E as outras todas ficaram paradas aqui. A de menor e depois aqui eu trabalhava no Bamerindos, na Café do Paraná e no acordo de classificação. Dácios, para fechar, quer deixar uma palavra final para o teu ouvinte? Para o telespectador futuro, que a gente vai colocar em vários meios? Gente, o que eu posso dizer é o seguinte: não nos iludamos com as benesses trazidas para essa fase da civilização pela tecnologia, pelos produtos fáceis e que podem ser repostos, pelos empregos que, apesar de controlados, remuneram razoavelmente. A liberdade do homem está em ser homem. Faz 150 mil anos que uma nova espécie nasceu, o Homo sapiens. Ele vem sofrendo nesse mundo, tentando acumular uma coisa que talvez seja a energia mais pura, que o universo todo, eu não tenho ideia se isso existe em algum outro canto, mas a energia mais pura que esse universo vem criando, que é a inteligência humana. A inteligência é uma energia que compõe um conjunto hoje brutal. Nós temos que usar esses mecanismos que estão aí, como a internet, por exemplo, como as mídias sociais, para criarmos a rede social. A rede não é a mídia, a rede é a nossa ideia, a nossa opinião, o nosso saber, que tem que ser posto todo dia na internet, por qualquer mídia, em qualquer momento. Nós precisamos cultivar a nossa história, cultivar o nosso saber, cultivar a nossa inteligência, acima da tecnologia que está aí. Porque a tecnologia que está aí, ela está aí para nos servir. Nós vamos criar o grande cérebro universal, que são as pessoas que se entendem. Nós não vamos criar cientistas, nós vamos criar um senso comum de grande conhecimento, que pode dividir entre si todas as partes do conhecimento do mundo e que não precisa ficar pedindo opinião para economista nenhum, porque os economistas estão todos atrelados na cangalha do capitalismo. Estão todos puxando o carro de boi do capitalismo. Nós não podemos ouvir mais essa gente. Nós temos que ter o nosso próprio senso. E o nosso próprio senso, quem está começando a apontar, é essa garotada que está aí hoje, que está lutando por movimentos pequenos, mas sensíveis, que foram abandonadas. Até o extremo desse movimento precisa se prestar atenção nele e tratá-lo com muito carinho, que são os vândalos. Os vândalos são frutos dessa sociedade que está aí.
Os vândalos não foram paridos por qualquer coisa horrorosa. Os vândalos foram paridos pelas suas próprias mães e foram preteridos dessa história toda que estão aí. Eles há muito tempo estão falando horrores, estão pichando horrores, estão gritando nos nossos ouvidos, estão pedindo socorro. E nós não temos um projeto educacional que ampare, que acolha, que leve essa gente para aquele Brasil que nós começamos a lutar por ele lá atrás. Por quê? Porque essas pessoas que estão aí administrando tudo estão presas dentro da armadilha capitalista, alimentadas por uma publicidade criminosa. Nós temos que fechar os olhos para isso o máximo possível. Não é que nós vamos parar de comer, não. Nós temos que consumir as coisas que precisamos. Nós temos que parar de ser consumista, desesperado, desenfreado. Nós temos que consumir aquilo que nos faz falar com o outro. Nós temos que prestar atenção, em vez do celular, em vez do tablet, em vez das coisas que estão à nossa disposição com tecnologia, na pessoa que está aqui do lado, que é uma inteligência que está sofrendo. É uma inteligência que começou a ser criada e formada 150 mil anos atrás. Passou pelo capeta nesse mundo para poder estar aí com esse cabedal que nós temos hoje. Qualquer pessoa sabe fazer qualquer operação bancária num terminal apertando o botão. Qualquer pessoa simples tem o seu cartão. Até para dar a esmola do governo, ele deu um cartão que tem senha para digitar. Nós somos capazes de usar toda essa tecnologia que está aí e criarmos um mundo novo com ela. Aquele mundo novo do Huxley, que não é aquele, é o nosso mundo novo. Nós temos que criar o nosso admirável mundo novo. O meu tempo está contado. Eu estou na fila, a fila está andando. E é lógico, evidente, que logo, logo vocês vão se despedir de mim, porque eu não vou ter tempo de despedir de vocês. Nenhuma pompa deve ser criada para isso. O que deve ser criado é o que eu posso deixar para a continuação do que eu penso. É isso aqui. É que as pessoas possam olhar para um futuro com o olhar do passado. Elas não serem uma pessoa com eterno presente, sem passado, sem futuro. Nós temos que ver aquele homem que saiu, ficou em pé e liberou as suas mãos, que descobriu o fogo. Há 150 mil anos atrás, há 50 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, a agricultura foi criada. Só quando a agricultura foi criada, há 10 mil anos só, é que nós tivemos a possibilidade de criar comunidades em volta dos centros de produção. Eu criei o plantio da semente, tenho material para alimentar o meu gado. Eu consegui ter dentro de um mesmo lugar um monte de pessoas que passaram a cada uma se especializar em alguma coisa. Só que aí existiu o grande ruptura com aquele homem de 140 mil anos atrás. Essas pessoas foram dominadas por alguém que sabia mais do que elas. Foram criados os impérios. E os impérios escravizaram as pessoas. Nós vivemos até hoje dentro dos impérios. O nosso império hoje não tem rei. Tem capital. De quem que é o capital? O capital é até nosso, que a gente deposita no banco e vai para os fundos de aposentadoria, que vão ser investidos nas empresas que vendem os produtos envenenados para a gente, que vendem as Coca-Colas, que vendem os McDonald's. Garanto que tem dinheiro de muito trabalhador consciente dentro dessas empresas. É isso que nós temos que começar a cuidar. É essa realidade nova, é isso que eu espero. Eu vou acabar daqui a pouco.
O que eu aprendi, o que eu entendi, o que eu vi, vai sumir comigo. Alguém tem que continuar esse trabalho. Alguém tem que continuar esse projeto. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro. A história nos ensina, só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.